Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 10. Capítulo 10. Por favor, você abra o seu app, abra a sua Bíblia, abra o que você tem aí e deixe no texto. Você veio aqui para cultuar a Deus. Então, se você veio aqui para cultuar a Deus, então aprenda da Escritura, porque é o meio ordinário que Deus usa para fortalecimento e renovação da nossa vida. Ok? Aqui você não vai encontrar profecia, profetada. Levanta a Bíblia, abre a caixinha de promessa, pega um versículo bíblico lá que... Não, aqui é a explicação da Escritura. Então você precisa estar com a tua Bíblia aberta para você entender, pela graça de Deus e a ação poderosa da testificação do Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar nesta noite. Ok? E como eu vou ter que necessariamente explicar esses capítulos, pegando alguns textos deles, dentro do seu contexto, obviamente, eu vou pedir para que você fique com ele aberto, para que a gente, no tempo oportuno, a gente leia o texto que será lido, ok? Oremos. Nosso Deus, abençoe a tua palavra que será explicada e que ela edifique o nosso coração, que ela nos mostre o quanto é fundamental que a gente confie em Cristo a cada dia e ao mesmo tempo a nossa disposição de ter o nosso coração e a nossa vida voltados completamente para o Senhor. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração na noite deste dia, para louvor da tua glória e para a honra do teu nome. É o que eu te peço. E peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus. Amém. A pergunta é: o que é que nós estamos dispostos a enfrentar? O que é que nós estamos dispostos a passar por amor a Cristo e pela Igreja de Cristo? Nós somos acostumados sempre a perceber e a entender aquilo que realmente é o grande cerne de toda a Escritura e que aponta para as obras de justiça de Cristo que beneficia o pecador diante de Deus. Sem dúvida, o maior benefício nosso com as obras de justiça de Cristo foi nos livrar do maior e mais terrível inimigo que nós poderíamos ter, que é o nosso Deus, que estava inimizado com a gente e por intermédio de Cristo se reconciliou conosco. O nosso maior inimigo não é o diabo. Não tem nem cabimento nós pensarmos uma coisa dessa, ainda que provavelmente já pensemos isso no passado. As Escrituras mostram claramente que nós devemos de temer, não é aquele que mata o corpo, porque esse é fichinha. Nós temos que temer aquele que mata o corpo e é capaz de colocar a alma no inferno. E esse não é o diabo, obviamente. Ok? Mas então, quando a gente olha para o cerne de toda a obra de redenção em Cristo, nós vemos os sofrimentos e as obras que Ele realizou para o nosso benefício. É fato. Então isso mostra as grandes dificuldades que Ele enfrentou para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que eu e você pudéssemos ser justificados, adotados, para que eu e você pudéssemos mudar o nosso status e nos tornarmos filhos adotivos de Deus, recebendo todas as heranças das bênçãos de Deus conquistadas por nós. Desculpe, conquistadas para nós. Ok, isto aqui é fato, é verdade. Agora, essas coisas deveriam causar uma ação reflexa no nosso coração, absolutamente proativa, no sentido de olhar para tudo aquilo que Cristo fez por nós e ao mesmo tempo termos a absoluta disposição de agirmos e de fazermos, e ainda que fosse sofrermos todas as intempéries e dificuldades por Ele. Porque é nisto que se prova o grande amor que nós devemos demonstrar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que eu começo exatamente fazendo essa pergunta: o que é que você tem estado disposto a sofrer pelo nome de Cristo? O que é que você tem estado disposto a enfrentar por amor a Cristo e à igreja?
Nós vivemos uma época de extremo comodismo, e às vezes as pessoas, de acordo com o século e a época tão evoluída aparentemente em que elas vivem embaixo de uma ideia extremamente capaz de trazer a elas cada dia mais leniência, sossego e tranquilidade. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos as adversidades enfrentadas por homens e mulheres de Deus em prol do Evangelho e para a glória de Cristo. E sempre que nós enfrentamos dificuldades e adversidades, elas trazem incômodo ao nosso coração. Ninguém gosta de sofrer, obviamente. Sem dúvida, aqui e ali, quando o sofrimento se ventila à nossa porta, à nossa vida, a gente, de certa maneira, o repugna, porque um sofrimento parece que é algo que não combina com a nossa realidade, ainda que seja, quando nós olhamos para a situação em que os homens se encontram pós-queda, a melhor interpretação possível é exatamente todo o caos e toda a situação caótica que eu e você deveríamos enfrentar por desonra ao nome de Deus. Mas não é assim que a gente pensa. A gente pensa, mesmo sabendo das dificuldades da vida, que nós não deveríamos enfrentar sofrimentos por quaisquer que sejam as circunstâncias e as situações. Porém, as adversidades, quando elas vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando elas são colocadas nos nossos ombros, às vezes nós as interpretamos somente como um grande peso. Nós choramos, lamuriamos, nos entristecemos, nos amarguramos, às vezes nos revoltamos contra Deus. Tem gente que tem tanta petulância que ele é capaz de dizer coisas contra Deus na face de Deus por conta das dificuldades que ele vive, por conta dos momentos difíceis que ele passa, pelas circunstâncias negativas que ele enfrenta, por toda a gama de sofrimento que às vezes impacta o coração dele. Então, ele acha-se no direito de, como uma reles criatura, poder fazer frente ao seu Criador, ao seu Senhor. Porque o sofrimento gera isso na nossa vida, grandes incômodos, e gera inclusive sentimentos de pôr fim na própria vida. Não é verdade? Quem é que você não conhece que, passando por um momento extremamente extenuante e difícil, totalmente ao mesmo tempo tomado pela sua incompetência e pelos seus fracassos e a sua incapacidade de reagir, porque por mais que ele seja um homem do século 21, pós-moderno, onde ele entende que as grandes ações da vida são engendradas por ele, quando ele se depara com alguns problemas existenciais, ele vê que ele não é nada, que ele não pode nada e que ele está prostrado, que o dinheiro, o sexo, o poder, a fama, a glória deste mundo não são capazes de impedir o seu sofrimento e a sua dor, mostrando de forma absolutamente clara que ele não é autônomo coisa nenhuma, isso é conversa fiada, e ele é remetido ao seu lugar de vermezinho, de coisa pequena e insignificante. E é aí talvez que alguns reflitam nessa possibilidade de dar um fim e um basta na própria vida, pela sua própria incapacidade de gerenciar os seus dramas, sofrimentos e inquietações. Essa é a história contada por Augustus Aurelius no livro Civitas Dei. Existem alguns livros que todos nós cristãos deveríamos ler, todos. As Confissões de Agostinho, por exemplo. O Peregrino. Não tem jeito de não ler um Peregrino. Como é que o indivíduo é crente há tantos anos e nunca leu o Peregrino? Como é que o indivíduo é crente há tantos anos? Aí eu estou falando de crente comum, tá? Não estou falando nem de presbítero, diácono, de liderança da igreja. Estou falando de gente como todos os outros. Não pode nunca ter lido, por exemplo, Civitas Dei de Agostinho. É um clássico da literatura. É uma coisa extraordinária o quanto aquele homem foi iluminado por Deus para mostrar as realidades da terra e o coração do homem colocado nela e as glórias do céu daquilo que nos aguarda. Mas até o livro 1 terminar e começar o livro 2, ele trata a respeito de Roma e dos grandes problemas que Roma enfrentou na época dela, mas ao mesmo tempo ele trata sobre os grandes imperadores que se levantaram contra os Césares e contra os imperadores romanos. E teve um que se chamava Marco, o nome dele era Marco Catão, não era Cantão, como nós temos aqui o Marcelo, mas era Marco Catão, e que numa batalha contra César em Roma, sabe o que aconteceu? Ele perdeu a batalha. E quando ele perdeu a batalha, ele ficou tão frustrado, tão
absolutamente prostrado diante da sua incapacidade de ter criado uma estratégia para vencer a batalha contra César, que ele deu cabo da vida. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem lidar com as suas limitações, com os seus sofrimentos, com as guerras constantes que surgem na sua alma. E a melhor coisa, pôr um fim no sofrimento, porque o sofrimento às vezes é lido simplesmente como uma coisa ruim e má. Esse texto que eu li, ou que eu lerei com vocês, alguns trechos, tratam a respeito do sofrimento. Sofrimento de homem como eu e você. Sofrimento de um apóstolo. E é interessante entender a carta. Olha, eu vou tentar levar vocês a entenderem. Capítulo 1 ao capítulo 9, do que trata, segundo Coríntios? Da tentativa de Paulo ganhar os irmãos que existiam em Coríntios, trazendo para perto dele e mostrando para eles o quanto eles eram amados por Paulo e o quanto eles deveriam respeitar Paulo. Ok? Capítulo 1 ao 9. Do capítulo 10 ao 13, 4 capítulos, o que ele faz? Ele faz uma apologética, uma defesa a respeito do apostolado dele, e ao mesmo tempo ele instrui a igreja de 2 Coríntios a tomar cuidado com falsos mestres, com os superapóstolos, com homens que não ensinavam a verdade, que mentiam e que muitas vezes estavam tentando diminuir a pessoa de Paulo, tentando atrapalhar o ministério dele em Coríntios. Ele usa de uma estratégia, sem dúvida. Primeiro ele ganha as pessoas, para depois ele mostrar, olha, vocês não aprenderam a respeito disso de forma correta? Cuidado, porque existem pessoas no meio de vocês que não ensinam corretamente, que são mentirosos, que são pessoas que não têm consideração pela Escritura. Eles não são apóstolos, eles não são mestres da verdade. Cuidado. É isso que Paulo vai fazer no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12 e no capítulo 13. Essa é a divisão. Se isso aí ficar na sua cabeça, quando você for ler a carta, ela vai ficar muito mais interessante para você compreender os meandros desta carta. E em cima disso, Paulo levanta uma defesa extraordinária a respeito do seu apostolado, do seu ministério, exatamente porque existiam estes superapóstolos que estavam perseguindo Paulo, mentindo contra o apóstolo. Eles entraram na igreja, falaram mal a respeito do homem que fundou a igreja. Ele fundou aquela igreja e depois ele saiu de lá. E sabe para que ele mandou para lá? Ele mandou Timóteo, ele mandou Silas para essa região. E ele mandou Tito. Ele mandou pessoas do alto nível teológico, pessoas que tinham um amor profundo pela Escritura e que conheciam muito bem a Bíblia. Mas até disso ele era acusado. As pessoas não perdoavam. E começaram a infligir determinadas perseguições que geraram grandes sofrimentos na vida de Paulo. E aí então Paulo usa esses capítulos para defender a sua apostolicidade, para mostrar que realmente ele era um apóstolo, para que ficasse claro que ele tinha compromisso com a Escritura e o propósito dele era ensinar a verdade e que ele amava a igreja. Ele não era como aqueles vagabundos, malditos, que estavam tentando desviar da fé os irmãos que haviam sido criados na fé em Cristo pela mensagem do apóstolo Paulo e a mensagem da cruz. Paulo era um homem bravo nesse sentido. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui. O que Paulo enfrentou por causa de Cristo? O que Paulo enfrentou por causa da igreja? Hoje em dia, às vezes, na igreja, as pessoas se enfrentam, elas se digladeiam. Elas brigam por coisas tão pequenas e fúteis, tão sem razão de ser, por cargos, por imposição de palavras, por métodos melhores e inovadores de programações. E às vezes, quando o sofrimento é real, ao fato de termos que muitas vezes manter a nossa postura diante de uma sociedade relativista que tenta minar as verdades da Bíblia, nem sempre nós conseguimos isso. Portanto, esse texto aqui para mim é muito significativo, porque Paulo enfrentou grandes dramas e problemas por conta de Cristo e por causa da igreja. E a gente às vezes tem que aprender a se tolerar, inclusive na igreja. O que é que Paulo enfrentou? Essa é a pergunta, porque nós vamos ler bastante a Bíblia, não é? Eu imagino que em alguns lugares, em alguns cultos,
conduzidos e dirigidos por muitos líderes, se só se lesse a Bíblia estava bom. O problema é quando eles querem explicar a Bíblia, aí pronto. Aí vira uma bagunça, né? Então é importante a gente tentar juntar as duas coisas, né? Ler a Bíblia e explicar a Bíblia, ok? O que é que Paulo enfrentou? Quais foram os sofrimentos de Paulo? E que mesmo enfrentando momentos agudos de grande dificuldade, ele não fez como Marco Catão. Ele não se suicidou, ele não pôs um termo na vida, ele não entrou numa variação existencial a ponto de ficar louco, tomado pelo ódio, pela ira e pela raiva. Mas mesmo sendo confrontado e afrontado, ele manteve-se fiel a Deus. Mas o que é que ele enfrentou? E que mesmo tendo que passar pelo que passou, ele mostrou-se um homem de fibra, um homem correto e um homem absolutamente capaz de temer e sofrer por Jesus Cristo. Você já sofreu por Jesus Cristo? Alguém já riu de você porque você é cristão? Isso não é nada hoje, né? Mas talvez fosse uma das coisas que a gente poderia pensar um pouco. O que Paulo enfrentou na igreja de Corinto por causa de Cristo e do Evangelho? Primeiro, ele enfrentou acusações falsas de viver uma vida imoral, de viver uma vida não cristã. Ele enfrentou pessoas que o difamavam, que mentiam coisas horríveis contra ele, diziam coisas que denigriam a sua imagem, que ofendiam a sua integridade. Ele foi chamado de coisas horríveis por aqueles falsos apóstolos que o acusavam dele ser um mentiroso e um enganador. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Capítulo 10, verso 2, diz assim. Sim, verso 1, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ir ou de ser ousado quando me apresentar diante de vós, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Por quê? Porque embora andando na carne, nós não vivemos na carne. Aí no verso 10, ele vai dizer assim, olha lá. As cartas, dizem ele, contra o apóstolo Paulo, com efeito, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca, a pregação dele é desprezível, ele é um homem fraco. Portanto, quando nós olhamos o capítulo 10, a primeira coisa que nós vemos aqui é que os superapóstolos acusavam Paulo de questões imorais. Falavam que ele era um homem de carnalidades, envolvido em disseminações de conversas e de coisas que não agradam a Deus. Ele usou palavras aqui, os falsos apóstolos, para envolver um certo tipo de intriga com o apóstolo Paulo, relacionado a práticas de imoralidades, de licenciosidades, dizendo que Paulo era um homem que andava na carnalidade, que não tinha uma vida espiritual reta, que não tinha um compromisso alinhado com Deus. Ele era um homem ousado no falar, que tinha muita coragem para dizer as coisas quando não estava presente na frente dos outros. Se ele estivesse na frente dos outros, ele era um hipócrita, um mentiroso, um incapaz de dizer a verdade. Ele foi acusado de coisas que ofendiam a sua integridade moral, a sua ética, a sua postura, a sua maneira de ser e de agir dentro da vida de uma igreja. Como pastor, como fundador, como apóstolo daquela igreja, levantou-se pessoas lá que vieram de fora, que não gastaram absolutamente nada ali, que não tinham um coração no reino de Deus e que não conheciam a doutrina de Cristo, para tentar diminuir o caráter do apóstolo, falando mal de uma pessoa que a igreja de Corinto conhecia, e que muitas vezes ficou com a pulga atrás da orelha para não saber se não podia ser verdade aquilo. Tanto é que ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, eu não vivo assim,
Ainda que, enquanto ser humano que sou, eu sou carne e osso, mas as relações que eu tenho na vida com a igreja e com Cristo, elas não são imorais, elas não são voltadas à carnalidade, ao pecado e a coisas que são de imoralidades. Portanto, a ideia aqui é exatamente mostrar que ele não tinha uma natureza animália, do ponto de vista de ser alguém que perdia a cabeça por qualquer coisa, e que ofendia as pessoas, e que por qualquer coisa arrumava confusão, arrumava briga, e criava conflitos dentro da vida da igreja. Era disso que ele estava sendo acusado de ser um homem que não tinha ponderações justas, que não vivia moralmente falando, alinhado com a Escritura, que era um homem de disposição e de procedimentos mundanos, envolvendo todo tipo de coisas feias que a gente pode imaginar quando aparece essa questão de procedimento mundano aqui em cima desse texto. Portanto, quando a gente olha para essa situação, eu fico imaginando o quanto de sofrimento isso aqui causou na vida do apóstolo. Um homem reto, um homem íntegro, que havia abnegado da sua própria vida, da sua própria capacidade. Era um dos gênios da sua época, um homem de uma intelectualidade diferenciada, um homem extremamente competente, capaz para se fazer qualquer coisa. Era um dos 70 que faziam parte, que compunham um sinédrio. Ele era um fariseu, ele era um homem extremamente coerente e capaz de mexer com as línguas, com os vernáculos. Ele era um doutor. O nível de educação dele era extraordinário. E quando ele fala que dizia e que conversava em vários idiomas, é porque ele o sabia verdadeiramente. E um homem que despojou-se de tudo isso. E em 2 Coríntios nós vemos que ele abriu mão de ganhar dinheiro para trabalhar numa igreja, para fazer as coisas gratuitas para aquelas pessoas. E agora o que ele estava recebendo? Maledicências, fofoca, críticas, pessoas que o ofendiam moralmente. Eu fico vendo que essas coisas às vezes acontecem com muita frequência na vida de uma igreja e na vida de homens de Deus sérios. Mas Deus às vezes permite com que essas coisas aconteçam, com base no seu decreto, para que homens de Deus saibam dar respostas de homens de Deus quando muitas vezes são afrontados. Porque a nossa tendência, às vezes, quando nós recebemos esse tipo de impacto, esse tipo de palavra, esse tipo de tratamento, é agir da mesma forma e com a mesma natureza. O apóstolo Paulo não. Mas quando nós observamos aqui, todos esses textos, eles nos ajudam a entender que ele foi alvo de acusações, de mentiras, de pessoas que se levantaram contra ele dentro da realidade da igreja, sendo motivadas por apóstolos falsos, fraudulentos, que usavam o nome de Cristo em vão para trazer grandes espinhos sobre a vida do apóstolo Paulo. Essa é uma das coisas que não só o apóstolo Paulo, mas eu e você precisamos nos dispor a sofrer quando nós assumimos o nosso compromisso com Cristo. Não é fácil. Ou dentro da igreja ou fora dela, pessoas às vezes vão levantar calúnias contra nós. E vão levantar calúnias contra nós com o propósito de diminuir, ofender, trazer fendas ao nosso caráter. E é por isso que nós precisamos, cada dia mais, aprender a depender de Deus e viver subjugados pelo cetro de Cristo, para que nos momentos de luta a gente saiba como se portar frente a acusações e a mentiras que muitas vezes se levantam contra a gente. Eu me lembro de um doutor muito meu amigo, que já esteve pregando nessa igreja, mas eu não posso dizer o nome, que tem cabelo branco, tem barba branca, eu viajei com ele inclusive para fora do país, que ele foi acusado, quando ele era diretor do Centro de Teologia do Mackenzie, ele foi acusado de ter o cartão de crédito, que era o cartão corporativo, e gastar milhões e milhões. Levantaram-se acusações contra ele, sendo que aquele homem nunca, e eu conheço poucos como ele, é verdade, nunca seria capaz de desviar um tostão de ninguém. Mas essa história correu por conta de pessoas inimigas, falsos mestres e apóstolos, que com ambições políticas e de carreira, às vezes dentro de uma própria instituição, tentaram destruir a imagem dele e de outros amigos, que pela graça de Deus foi completamente mudada a situação e foi mostrado para o Brasil e para o mundo afora
que isso era mentira e que isso nunca tinha acontecido. Mas nós somos passíveis de enfrentar essas coisas. E eu me lembro que ele nunca pegou a palavra para ofender, diminuir e xingar, ou ir para o pleito e brigar ofensivamente contra ninguém, ainda que ele tinha que se defender. E eu vejo que o apóstolo Paulo fez isso de uma maneira extraordinária. Mas sofrimentos e lutas, nós precisamos entender que dentro da igreja, pelo nome de Cristo e para a glória de Cristo, nós devemos estar preparados para enfrentar, sem dúvida. A segunda coisa que ele enfrentou, ele enfrentou homens que ensinavam heresias dentro da igreja. Você sabe o que é isso? É uma peste que dilacera e que destrói. E ovelha é um animal muito frágil e às vezes bobinho. A ovelha precisa de muito cuidado, principalmente quando ela está crescendo na fé, porque ela por qualquer coisa às vezes pode se esbarrar e vir à tona e cair, e num precipício por não conhecer muito bem o campo por onde ela anda. Ele enfrentou homens que ensinavam heresias dentro da igreja. Eram os chamados superapóstolos. Quer ver? 2 Coríntios, verso 5. Segunda Coríntios 11, verso 5. Suponho que em nada tenho sido inferior a esses tais apóstolos. Agora verso 13. Mas antes, no verso 6. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Verso 13 agora. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que eles façam isso, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, aqueles que servem a Satanás, se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Agora o capítulo 12, verso 11. Diz assim: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangeste. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, ele enfrentou homens que se autodenominavam mestres e doutores da Escritura, que ao invés de ensinar a verdade não tinham competência para isso. Eles eram judaizantes, ou seja, eles eram judeus que pregavam um evangelho que não tinha a ver com a cruz e com a redenção em Cristo. Se tivesse, eles pregavam que além de Cristo era necessário a observação a leis, a princípios de regras voltados para as coisas do Antigo Testamento. Eles ensinavam mentiras que de certa forma impediam o completo e coerente conhecimento a respeito de Cristo, e mesmo assim, aquela igreja suscetível a esse tipo de conversa, teve um apóstolo que confrontou aquelas pessoas diante dos sofrimentos que ele mesmo estava vivendo, pelo fato daquelas pessoas se levantarem com mentiras, com difamações contra ele. Ele enfrentou homens que ensinavam heresias dentro da igreja. Os superapóstolos que não tinham um conhecimento genuíno a respeito de Jesus, que não ensinavam a verdade da cruz, que não ensinavam a obra de redenção, que não ensinavam sobre a justificação pela fé, que não ensinavam que somente em Cristo há redenção. Erros doutrinários são capazes de destruir uma igreja. E Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve as cartas com o objetivo de corrigir erros doutrinários. Eu não sei quem de vocês já leu Colossenses, mas Colossenses é uma carta cristológica.
onde Cristo aparece do começo ao fim, mostrando que Ele é superior aos anjos, aos homens, que somente Cristo é aquele que redime os homens e que os homens devem viver para a glória de Cristo. Nós vemos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ainda que aqueles irmãos de Tessalônica fossem irmãos que tinham uma fé inabalável e que tinham um conteúdo de conhecimento excelentes, eram irmãos que precisavam ser corrigidos em algumas coisas relacionadas à fé deles. Portanto, Paulo tem preocupações com a igreja de Corinto. Existia gente dentro dela ensinando bobagem, ensinando mentiras, e muitas vezes usando de difamação para com a vida do apóstolo. Uma igreja que perde, meus irmãos, os fundamentos basilares da graça, ela se torna uma igreja autônoma e independente de Deus. Tenha certeza disso. Ela pode continuar sendo chamada igreja, mas ela é muito mais parecida com sinagoga de Satanás do que uma igreja verdadeira. Existem princípios basilares da fé que jamais podem ser negociados na vida da igreja. Existe uma coisa chamada liberalismo teológico que entrou com um nome diferente chamado teologia naturalista nas universidades da Alemanha há 300 anos atrás. Essas coisas começaram a dar vazão e a surgir por conta do pensamento darwinista que se despontava naquela época, onde o foco mudou, onde a Escritura ensinava que o homem veio de Deus, que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, que ele foi posto na terra para desfrutar das glórias da criação. Enquanto que o outro pensamento dizia que o homem era autônomo, que ele veio do macaco, que ele era a relação de uma explosão cósmica, como posteriormente aconteceu. Quando o liberalismo começou a entrar nas universidades americanas, nas matérias teológicas, isso se esparramou para a Europa como um todo e depois chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil. Uma das coisas basilares da destruição da teologia liberal é a Escritura como verdade de Deus. Eles tentam destruir as Escrituras. Um dos grandes liberais da época, do começo do século XX, Emil Brunner, disse o seguinte: a Bíblia contém muitas declarações de fatos, de éticas e de doutrinas que contradizem o conhecimento objetivo das fontes científicas. É impossível harmonizar os evangelhos. Essas coisas entraram como uma fenda numa grande represa, e quando bate nos desenhos animados, rompe-se toda a barragem e ela começa a mandar água para todo lado, invadindo e se estendendo a todos aqueles que estão ao redor da sua represa. Foi isso que o liberalismo teológico fez. Ele entrou desta forma há séculos atrás, e ele levou igrejas como a PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a maior denominação presbiteriana do mundo, que hoje, não aceitando a Escritura mais, ordena mulheres ao ministério pastoral, casa homossexuais, ordena lésbicas para serem pastoras dos seus púlpitos. A Escritura perdeu o seu sentido. Quando a Escritura perde o seu significado, quando coisas contrárias à verdade são ensinadas, você pode escrever. A tendência dela é virar sinagoga de Satanás e não a igreja de Cristo. Quando se nega princípios basilares da fé cristã, o que resta é uma igreja que entra em colapso moral e ético, por conta do abandono que ela faz da esperança de Cristo, da verdade de Cristo, da pessoa de Cristo. E aí alguns intelectuais teológicos diziam que os 7 primeiros capítulos da Bíblia, eles eram mitos. Era a mitologização de Bultmann, de Brunner. Era mito. E aí quando você falava a respeito de Jesus e da salvação com eles acreditavam que Jesus foi um indivíduo que veio à Terra, mas que ele não era Deus, mas que ele veio à Terra. Mas o homem precisa de salvação, ainda que fosse uma redenção nascida no próprio homem, o homem precisava. Agora, como é que é necessário salvação se não há queda?
O homem é salvo do quê, se ele não peca? Se os 7 primeiros capítulos da Bíblia são mito, qual que é a finalidade de nós advogarmos em prol de uma ideia de que o homem precisa de redenção, seja ela de qual espécie for, se não houve pecado neste mundo? Portanto, as doutrinas basilares da fé não podem ser negadas. E pela direção de todo o texto, esses superapóstolos faziam isso. Eles tentavam mudar o evangelho, trocar as doutrinas bíblicas, acusando inclusive o apóstolo de ser um homem de mentiras e que não estava sendo coerente no ensino da palavra de Deus. Veja o que este homem enfrentou. Enfrentar hereges não é fácil. Enfrentar opositores da fé não é fácil, principalmente dentro da igreja. Principalmente homens que se levantam contra Deus e contra uma forma de doutrina que seja coerente com a palavra. Capítulo 11, verso 22, vai mostrar que eles também eram judeus e eles eram judaizantes. Cuidado, cuidado. Eu vejo gente ressuscitando o morto pelo nome dele. Eu te ressuscito no meu nome. É cada incoerência. E aí então a Escritura é vista como algo demonizado, diabólico, demoníaco. Cuidado, cuidado, porque o tempo passa, a vida passa, as pessoas morrem, são trocadas. Tudo isso acontece na vida de uma igreja. Se a igreja não for firmada nas bases dos princípios regulamentados pela Escritura, tendo a Bíblia como única verdade de fé, cuidado. Os judaizantes, os superapóstolos não tinham. Tanto é que eles ensinavam que Cristo somente não salvava. Terceira coisa que este homem enfrentou por causa de Cristo e da igreja: uma igreja imatura. Uma igreja imatura. Verso 3 e verso 4 do capítulo 11. Veja aí. Veja só o que Paulo fala. Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro evangelho, um evangelho diferente, prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se vocês aceitam espírito diferente, que vocês não receberam, ou o evangelho diferente, que vocês não abraçaram, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho que em nada eu sou inferior a eles. Mas essas pessoas na vida da igreja estavam mostrando uma coisa interessante para Paulo, que aquela igreja onde ele plantou o evangelho, onde ele trabalhou, para onde ele mandou Timóteo, Silas e Tito, ainda era uma igreja imatura. As pessoas não conheciam coisas simples da fé. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele faz uma ilustração. E a ilustração dele é: lembram o que aconteceu no jardim, quando Eva foi enganada, onde a verdade de Deus foi mudada? Ela foi enganada e essas coisas trouxeram consequências trágicas para a humanidade. Ele está mostrando aqui de forma absolutamente clara que erros doutrinários da vida da igreja desgraçam uma igreja, assolam vidas, destroem pessoas, fazem isto mesmo. É isso que ele está dizendo. A igreja nunca, é verdade, a igreja nunca será suficientemente repleta de conhecimento que não precise amadurecer e conhecer mais da Escritura. A Escritura é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas a igreja tem que tomar cuidado com moda, com modinha. Eu vi e tenho visto pastores e igrejas da moda. O tema é tema da moda. Essas coisas dão likes e mais likes em tudo quanto é coisa que se escreve e que se coloca de vídeo. O apóstolo Paulo aqui, ele mantém a sua postura, mostrando que aquela igreja era uma igreja imatura e eles precisavam de continuar crescendo, porque existiam coisas básicas que eles não conheciam e que eles desconheciam. Lembram do texto de Gálatas, onde os judaizantes entraram na vida daquela igreja? E logo no capítulo 1,
você pode ler lá, está escrito que eles mudaram o evangelho. Eles pregaram um outro evangelho. E sabe o que Paulo diz aqui de forma muito clara? Um outro evangelho que nós não temos pregado. Eles andam num espírito diferente do nosso. Não tem nada a ver com o Espírito Santo aqui, tá? Andar num espírito diferente é numa característica de vida diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: olhe para eles, veja-os, observe-os. E aí ele continua dizendo: vocês não tendes recebido o evangelho diferente, não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Essas pessoas estavam tolerando a igreja de Coríntios, gente que não ensinava o evangelho, que tinha um espírito beligerante, que tinha um coração voltado para a guerra e para os conflitos. A igreja precisa de amadurecer sempre e tomar muito cuidado com as suas posturas. Ela precisa de ser sempre o coração voltado para Cristo e para a glória dele, sem dúvida alguma. Eles estavam, aquelas falsos profetas, iludindo os irmãos da igreja. Eles estavam torcendo a mensagem, assim como aconteceu com os Gálatas, que existiam pessoas lá que estavam torcendo a mensagem. Os judaizantes, dizendo: olha, Cristo Jesus veio aqui, ok, ele é um grande Messias e um judeu extraordinário, mas ele só não salva ninguém. Era a mensagem dos Gálatas. Mexeu num ponto fundamental da fé. Cristo não é suficiente. E o apóstolo Paulo lá em Gálatas diz assim: se um anjo vier do céu e pregar um evangelho que não aponte para Cristo, ele é um anjo maldito. E é verdade. E é muito interessante a gente entender as coisas nessa dimensão, porque uma igreja imatura se deixa levar por manifestações de celebrações culticas, por novas revelações, por profecias que não são bíblicas, única e exclusivamente por conta da autossuficiência humana. Eles acham que podem tudo, que são capazes de tudo, são gerentes da própria vida, vivem de forma autônoma ao Cristo que é Senhor da nossa história. Então, uma igreja e pessoas que compõem essa igreja que são imaturas, são pessoas que não têm uma vida devocional, que não leem a Escritura, que não têm um conhecimento genuíno da palavra de Deus, que gostam, como desigrejados que são, sentar à frente dos computadores das suas casas, simplesmente para ouvir fulano, beltrano, entrar em YouTube ou no Facebook, de vez em quando para escutar uma mensagenzinha, mas não tem o compromisso com a sua instituição. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o evangelho, e ainda chama de bênção gente que conhece muito pouco da Escritura Sagrada. Paulo sofreu por conta de uma igreja imatura, onde ele tem que observar tudo isso aí e dizer: olha, o diabo enganou Eva, vocês estão sendo enganados com mensagens que têm deturpado o verdadeiro significado da cruz e da redenção em Cristo. Cuidado, porque além de falar mal de mim, eles estão falando mal de Cristo e do Evangelho. Paulo, ainda que defenda o seu apostolado, a preocupação dele era com a igreja, para que a igreja mantesse-se fiel ao nome de Cristo. Eu não sei se vocês se lembram que agora nessa pandemia dos pandemônios que gracejou pelo mundo afora, nós tivemos igrejas no Brasil cujo pastor foi inclusive indiciado pelo Ministério Público, que ele pregava e ensinava que ele tinha uns feijões para vender lá na igreja dele que curava a Covid-19. Meu Deus do céu! História de feijão que deu certo é só João e o pé de feijão, que cresceu rapidamente e levou um menininho lá para a terra dos gigantes. Vocês lembram dessa história? Agora, feijão que cura a Covid? Mas é isso que acontece em igrejas que são imaturas. Elas gostam muito de cânticos, elas cantam até ficar roucas, mas às vezes elas não têm paciência para ouvir a Escritura, a verdade. Elas são orientadas muitas vezes pelo emocional, por motivações, por coisas que precisam acontecer como movimentos da igreja, e nunca alimentados pela verdade, pela Escritura, que dá sustentabilidade à nossa alma, que enche o nosso coração, que preenche as lacunas e os vazios da nossa vida. Paulo sofreu com uma igreja imatura. É no ensino coerente, cuidadoso, correto, absoluto da nossa própria realidade de projeção pessoal, mas com o objetivo sempre de projetar Cristo e a glória dele.
que os líderes precisam se preocupar. Eles foram colocados na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito, você pode abrir aí. Romanos capítulo 4, Efésios 4, verso 11 e verso 12. Então isso preocupou e trouxe grandes sofrimentos ao coração de Paulo. Mas não foram só esses os sofrimentos que ele enfrentou. Ele enfrentou perigos e privações. Não por causa da igreja enquanto modelo físico, mas por Cristo e, consequentemente, pela igreja. Eu não sei se vocês já leram e repararam nesse texto aqui, e o que ele está mostrando é exatamente a diferença entre ele e os superapóstolos. Os superapóstolos pegavam a mensagem e ensinavam um evangelho que se adequava à realidade dos homens. Então isso não causava perseguição neles, isso não causava desgastes à imagem deles, isso não causava nenhum tipo de problematização em relação à saúde da vida deles. Paulo não, ele pregava o evangelho de Cristo. Então todos os reversos possíveis ele enfrentou por conta disso, porque a mensagem era de Cristo, era da cruz, e não do homem e das glórias humanas. Essa foi a grande diferença. E aí então ele enfrentou perigos físicos, privações de liberdade. Capítulo 11, vamos lá? Capítulo 11, isso. Verso 23. Vamos no 22, só para vocês terem ideia de onde é que se levanta, entre outros textos daqui, a tese de que eles eram judeus e que ensinavam uma visão cristã judaizante. Paulo diz aí no verso 22, são judeus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu sou muito mais do que eles. Muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Os detalhes de alguns desses textos aqui são contados, inclusive, no verso 24 até o 27. Presta atenção aí. Olha o que ele relata, os detalhes dos sofrimentos, das perseguições, dos açoites e das prisões dele, ok? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Presta atenção. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Uma vez eu naufraguei. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, enfrentei. Perigos de ladrões, também enfrentei. Em perigos de patrícios, também, que eram pessoas da mesma nacionalidade dele. E os gentios, também enfrentei. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Tem falso irmão em todo lugar, isso não é novo não, viu? E aí o verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, eu passei fome, eu passei sede, eu fiz jejum muitas vezes, e eu senti frio e eu fiquei sem roupa no corpo. Gente, nós não estamos falando de qualquer homem, nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de um dos homens mais inteligentes da história mundial. Ele é classificado entre os 10 maiores intelectuais do mundo de todos os tempos. Era um homem de uma família abastada, e é por isso que lá em Filipenses ele diz assim, eu sei o que é ter, e sei o que não é ter. Ele não era qualquer um. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas, e todas as privações da vida tinham a ver com o sofrimento por causa de Cristo, por amor a Cristo e pela verdade de Cristo. E é exatamente isso que ele relata para a igreja, para que a igreja percebesse que aqueles falsos apóstolos, eles não eram capazes de nada por Cristo, eles não tinham credenciais nenhuma, porque eles jamais enfrentaram aquilo que este homem enfrentou. E ele estava falando isto aqui, não era para comover a igreja, mas era para que a igreja percebesse que existe um Senhor e é Cristo, por quem vale a pena.
por quem vale a pena. E que a mensagem da cruz e da redenção não é algo fictício, mentiroso, enrolatório. É a verdade. Tanto é que ele passou fome, passou sede, ficou sem roupa no corpo, sem as belas roupas que o status da sociedade da época poderiam lhe oferecer. E ele não quis. Essa é a diferença. Ele sofreu perigos físicos e a privação da liberdade. E os detalhes estão aí, de forma muito clara. Quando nós olhamos lá em Atos 16, 23, nós vemos que ele curou uma mulher que se chamava Lídia. Na verdade, ela foi convertida, e existia ali naquela região uma jovem possessa de demônios, e a jovem começou a conversar com ele, com Silas, e ele repreendeu o demônio daquela jovem. Ela ficou liberta do demônio, e ela dava dinheiro para as pessoas, para aqueles que eram dono dela. Era uma escravidão do sincretismo religioso da época, onde ela rendia dinheiro e ela bancava financeiramente os seus donos. Quando ela ficou livre daquele espírito maligno, aqueles homens aprisionaram Paulo, colocaram na prisão, bateram até quase matar. Está escrito aí, Atos 16, 23. Está escrito. Ele fala a respeito do episódio do seu apedrejamento em Listra, por parte dos judeus de Antioquia e de Icônio. Homens que vieram até Listra, está escrito aí no capítulo 14 de Atos, para bater nele, para machucar, porque ele pregava Jesus, com o intuito de desmotivá-lo. Mas ele permaneceu ilibado, firme, diante daquele propósito. É interessante que é exatamente no capítulo 14 que a gente vê uma aparente contradição bíblica. Eu sei que isso aqui está sendo falado em todo lugar do mundo, né? E é óbvio que é uma brincadeira, porque os falsos apóstolos diziam que ele era falto no falar. E eu vejo muita gente usando isto fora do contexto para dizer, como dizem de Moisés, que Moisés era gago. E como dizem do apóstolo Paulo, que ele não era um eloquente. Mas no capítulo 14 de Atos, diz a respeito de dois grandes deuses do passado do Olimpo. Um era Mercúrio, o outro era Júpiter. E aquele que era o portador da palavra, e que era o homem da eloquência, era Paulo, a quem eles associaram um desses deuses. Então tome cuidado, quando fora do contexto a gente fala coisas que não deveria. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está relatando a respeito da vida de Moisés, ele diz que Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve as coisas e não procura corretamente. Então Paulo era um homem de extraordinária eloquência, de uma habilidade com as palavras tão encantadora que os homens em Listras disseram: este é um Deus que veio até nós. Está escrito lá, você pode ler lá no capítulo 14. Por isso que é bom ler a Bíblia e a gente entendê-la um pouquinho. Ele enfrentou perigos físicos, dificuldades das mais adversas, por amor a Cristo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Existe um livro do J. Packer, que morreu agora, nem há um mês atrás, intitulado O Evangelho Vida Mansa. Aí é um livro antigo, acho que é da PES, né, reverendo Eurico? Nem lembro, eu li já faz muito tempo. Aí tem um indivíduo na capa, a capinha azul, então tem um coqueiro de um lado, um coqueiro do outro, uma redinha, deitado na rede. Evangelho Vida Mansa. Evangelho Vida Mansa. O que não é o Evangelho? Sabe por quê? Porque lá em João capítulo 16, verso 33, a Bíblia diz assim: no mundo passareis por aflição. Enfrentar luta, problemas, dificuldades, sofrimentos, são coisas dos cristãos genuínos e verdadeiros, que lutam dia após dia contra as inclinações más do seu coração, para que a glória de Cristo seja vista e demonstrada na face da terra. E é por isso que, quando Lutero compôs Castelo Forte, com base no Salmo 46, ele disse: se tenho que perder famílias, bens, prazer, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Cristo reinaremos. Era isso que norteava o coração dele. E isso levou o apóstolo Paulo a ir preso,
a receber chibatadas e mais chibatadas. Uma pessoa às vezes te ofende, você quer matar. Você tem ódio, você expressa todo o seu ódio. Você expressa o seu ódio contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra a sociedade como um todo. Basta alguém pisar no dedinho que machucou, já é o suficiente. Não somos às vezes capazes de ter maturidade para evitar as guerras, as brigas e os conflitos. Não é saber falar a verdade e ponderar com base nela, mas são guerras, conflitos produzidos pelas nossas ambições, pelas nossas pretensões e pela falta de conhecimento da importância do sofrimento na nossa vida como evidência do Cristo que nós servimos. Andar com Cristo não é fácil. Não é. Você está pensando que é? Venha para Cristo e todos os seus problemas acabarão. Quem prega isso é mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mentiroso. Vem para Cristo e você vai ver como que é difícil. No mundo tereis aflições, os espinhos, a luta do homem contra o homem constantemente. Um universo que oferece prostituição, pornografia, bebida, dinheiro fácil, jogatina, tudo quanto é coisa. E você tem que negar isso. Você tem que dizer não a essas coisas, por amor a Cristo. Em último lugar, Paulo enfrentou problemas emocionais e as ansiedades que eles trazem. Nem sempre essas coisas são percebidas, mas elas são absolutamente claras aqui, a partir do verso 28. Olha aí, você pensa que só se enfrenta problemas emocionais? Só que Paulo não dava desculpa como a gente dá, né? A gente dá desculpa para as coisas, principalmente quando envolve a igreja e o reino de Deus. Veja aí o que ele diz. Além das coisas exteriores, ou seja, sabe o que ele considerava exterior? Sabe? Apanhar, ir preso, passar fome, não ter roupa. Além disso, ele está dizendo assim, ó, há o que pesa sobre mim diariamente. O que é? A preocupação com as igrejas. Quem enfraquece que eu não me enfraqueça? Ele está dizendo aqui. Quem enfraquece que eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de me gloriar, me gloriei na minha fraqueza. O Deus e Pai de Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas por um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das mãos deles. Atos capítulo 9, verso 23 a 25, conta a história do que ele está contando aqui. Logo depois da sua conversão. Às vezes as pessoas dizem que se converteram e elas estão lá 3, 4, 5, 6 anos na fé e aí elas ainda se encontram como crianças, não conhecem coisas basilares da fé. O apóstolo Paulo sofreu o que estava sofrendo, ameaças de morte, inclusive do patrício dele, ou seja, das pessoas da mesma estirpe genealógica deles, da mesma raça deles, depois que converteu poucos dias. São esses momentos difíceis que deveriam nos talhar para demonstrar a nossa fidelidade a Deus. E são muitos deles que nos afastam, nos fazem abandonar as coisas. O apóstolo Paulo não. Eu fico impressionado em ver quem é que se enfraquece que eu não enfraqueça. A palavra enfraquecer aqui é a ideia de perda de energia. Quem é que às vezes não enfrenta esse tipo de coisa e fica amuado, desmotivado, chateado, triste, sem força para continuar, numa caminhada débil muitas vezes? Você pensa que é só você? Nós estamos falando de Paulo, o homem, o ser humano, que enfrentou sofrimentos além de físicos e de privações em relação à comida, à bebida, etc., emocionais, e não era mentirinha de gente que usa essas coisas como desculpa para se distanciar do reino de Deus e das coisas de Cristo. Ele não. Ele não usou essas coisinhas como desculpa. Ele diz, quem é que se enfraquece que eu não me enfraqueça? Mas a minha preocupação é com as coisas do reino, com a igreja de Cristo. Naquela época não havia descrição detalhada sobre esses problemas emocionais. Mas uma coisa é fato, o texto das Escrituras mostra que mesmo naquela época, problemas de ansiedade, de medo, de fobia,
problemas relacionados às questões emocionais da vida que eu e você passamos. Eram coisas tão presentes que o próprio apóstolo Paulo viveu isso. Hoje em dia, as pessoas por qualquer coisa abandonam a fé, e algumas delas buscam coerência de paz e de alegria fora do próprio Cristo e da Escritura Sagrada. Não encontram. Eu vi essa semana um médico de 28 anos que bateu o carro lá na Várzea Grande, e aí bateu o carro na Várzea Grande, um jovem, menino, idade para ser filho meu. Para filho seu não, viu, Edinha? Você é mais nova, mas filho meu tem. Eu tenho sobrinho de 36 anos, né? Eu sou mais velho que minha irmã, 3 anos. Então, 28 é idade para ser filho meu. E aí, quando pegaram, foram fazer, o menino estava drogado, um médico jovem, bacana, com tudo pela frente. Os côneis aqui assim, a narina, totalmente cheia de cocaína, viciado em droga. Às vezes nós queremos aliviar as nossas tensões e as nossas angústias nisso. Isso só traz mais problema, vergonha, ansiedade, medo e fracasso para a nossa vida. O apóstolo Paulo viveu momentos tensos, mas ele não foi por essa perspectiva. Paulo enfrentou os problemas emocionais terríveis. Ele sentiu-se debilitado, sim. Ele sentiu-se sem força, sim. Mas ele não se meteu no canto da autopiedade e ficou lá dizendo: eu existo, eu estou aqui, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém liga para mim, ninguém me ama. Se tinha alguém que aparentemente dentro desse contexto era extremamente ojerizzado, era o apóstolo Paulo, porque parece que ele cria uma relação profícua com a vida da igreja, mas ao mesmo tempo não era muito bem correspondido em relação a isso. E assim às vezes acontece na minha vida e na sua. Nós vivemos essas coisas. O problema é quando às vezes a gente usa essas coisas como desculpa. Paulo não usou. Lá no capítulo 12, verso 9, aí do texto de 2 Coríntios, depois de ter orado 3 vezes pedindo a Deus que o livrasse do espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne de Paulo, é verdade. Mas de forma geral, há uma discussão em que possivelmente esse espinho na carne seja os sofrimentos que ele enfrentou por onde quer que ele ia, e que desde o começo do seu ministério foi dito a ele que ele enfrentaria as pancadas, as privações, as dificuldades. Por onde quer que ele ia, era isso que ele enfrentava. E as escrituras dizem que 3 vezes ele orou a Deus, pedindo para que Deus tirasse isso dele, e isto nunca aconteceu. Ao contrário, Deus disse para ele: a minha graça te basta, é eu que te fortaleço, é eu que te sustento, confia em mim. Isto não vai mudar. E teve que aprender a lidar com isso até o dia que foi decapitado em Roma. O nosso Cristo sofreu muito mais do que Paulo, é verdade. É incomparável os sofrimentos de Cristo com relação a Paulo. Falaram que ele era filho do demônio. Lembram? Que nele habitava Belzebu, o príncipe dos demônios. Disseram isso do nosso Redentor porque ele curava. Disseram do nosso Redentor que ele era um embusteiro, um mentiroso, que a mensagem dele não era a mensagem da verdade, sendo ele o Messias encarnado. Disseram do nosso Redentor que ele não era rei coisa nenhuma, porque se ele fosse, que ele pedisse a Deus que o socorresse naquele momento, se realmente ele era filho de Deus. E ele, calado como uma ovelha muda, sofreu injustamente aquele tipo de acusação. O nosso Redentor apanhou, foi aprisionado, injustamente morto, e sofreu horrivelmente, por amor a mim e a você. Qual é o grau de sofrimento que você está disposto a sofrer por Cristo? Se nós vivemos um mundo em um contexto histórico em que ainda não acontecem perseguições, esteja disposto a perseguir você mesmo. Os ditames imorais, impuros que às vezes brotam no seu coração, a sua falta de compromisso com a Escritura e com a verdade. Seja capaz de lutar contra os princípios errados que têm norteado a sua vida, as posturas que não são cristãs e que você tem vivido. Seja capaz de sofrer, cortando na sua carne aquilo que te dá prazer, mas que não honra a Deus.
ódio, raiva, crítica, a situação ácida do seu coração, as fraquezas da sua alma. Seja capaz. Se este Cristo sofreu e recebeu as punições de Deus, judicialmente falando, para que eu e você pudéssemos ser adotados e recebermos da parte dele, por graça, fé e justificação, para que a condenação eterna, o inferno, passasse longe de nós. É claro, é óbvio e é natural que enquanto párocos nesta vida, nós deveríamos de sofrer por honrá-lo, por amá-lo, e sofrer nos nossos desejos mais íntimos para mantermos a nossa fidelidade e intimidade com esse Cristo. Que os sofrimentos nos ajudem, de Paulo e de Cristo, a entender que eles são bons em alguns momentos, para que a glória de Cristo seja vista em nós, e que nós sejamos uma igreja diferente, num mundo em que às vezes o autonomismo e a autorreferência têm conduzido a vida dos homens. Que Deus nos conduza a aprender, através do sofrimento, a amar mais a Cristo e a honrá-lo mais. Vamos orar? Nosso Deus, nós te suplicamos nesse instante que o Senhor abençoe a nossa vida e que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração conforme a Tua vontade. Que essas coisas referentes à pessoa do nosso Redentor e as lutas que nós enfrentamos decorrentes disso estejam nos fortificando a fé a cada momento e ajudando-nos a viver segundo Cristo e para a glória dele. Perdoa-nos às vezes que temos tido tanto descompromisso com a Tua palavra. Sofremos com a perca do emprego, sofremos com um pedaço de carne que às vezes não temos que comer, sofremos por não termos às vezes a roupa da marca que deveríamos e que gostávamos, sofremos às vezes por perder dinheiro em alguma situação da vida, mas poucos têm sido aqueles que têm sofrido por amor a Cristo, por andar com Cristo. Têm vergonha de sofrer, às vezes, o desprezo, o desconforto do preconceito, até nas suas famílias, quando têm medo de falarem que são cristãos, porque muitos às vezes não vivem o cristianismo como deveriam. Nos perdoe, Senhor, nos mude, nos faça diferentes, e que a Tua palavra nos norteie, a ponto de honrarmos o Senhor verdadeiramente em tudo. Obrigado, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça bondosa de Jesus o Filho e o consolo do Espírito Santo estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, avisos rápidos, que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Estejamos orando pelos irmãos por quem nós já oramos aqui no começo e que estão com seus parentes enfermos. Temos a nossa live, terça-feira, que é a nossa reflexão bíblica, quinta-feira a nossa reunião de oração. E Deus nos tem dado a graça ainda de nos reunirmos aqui aos domingos para cultuarmos ao Senhor nosso Deus, tanto às 9 como às 18, por enquanto. Provavelmente mais tarde a gente vai voltar ao horário normal nosso. Esteja orando pelo país, orando pelo Brasil, orando pelo mundo afora, orando para que Deus te fortaleça a cada dia e você aprenda a honrar o nome de Cristo, mesmo nas lutas que você tem sofrido. Você tenha uma boa semana. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, é uma alegria tê-los aqui. Deus abençoe ricamente você e sua família e que vocês possam voltar outras vezes. O compromisso da nossa igreja é sempre com a pregação, a exposição e a explicação da palavra de Deus. Aqui
Sendo por mim, pelo pastor Eurípides, sempre você encontrará isso. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém?